Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Mãe aqui com vocês. Muito obrigada aí por acompanhar a gente, muito obrigada por cada uma de vocês que está nos assistindo. E a gente já sabe que vocês vieram aqui, né, cheia de dúvidas, cheia de perguntas. O coraçãozinho apertado, Isso. algumas. A gente quer tranquilizar vocês hoje. Isso. Obrigada por estarem aqui, né? Pra gente é um privilégio receber essa convidada. A gente vai bater um papo muito legal. Daqui a pouco ela vai se apresentar melhor, né, Grazi? Sim. Antes a gente queria falar dos nossos patrocinadores que estão deixando aqui o nosso programa sempre, né, com um brilho melhor, a gente mais elegante. Cada vez melhor. Hoje vocês já estão vendo aqui, a gente tá de lookzinhos novos. A gente tem a novo patrocinador, que é a Zayas Curve. Então vocês vão ver muito a gente usando esses looks aí por aí. Então a gente vai fazer uma fotinha oficial e botar lá no Instagram para vocês verem o look não completo. Morram de curiosidade, calma. Respira. Vão lá nas redes sociais e seguem a Zayas Curve também. E a gente também queria falar, né, da Quimera Semijoias, que tá aqui sempre com a gente, a Quimera, que faz aqui o nosso programa acontecer. Hoje a Quimera, ela tá somente com a revenda de joias, então ela não tem mais loja física. Só que tem, lá no Instagram delas, elas colocam onde tem os pontos de venda, né, pra gente não ficar perdidas aí, que a gente que é consumidora. Então aqui na nossa região tem vários pontos de vendas da Quimera, então isso é muito legal também. E já tem um QR Code aqui para se você quiser ser uma revendedora também, às vezes você não vê nenhum ponto de venda aí ao seu redor, você pode ser esse ponto de venda também, né? Legal, né? E que legal que ficou com as revendedoras, né? A gente já chama a revendedora, já toma aquele cafezinho, já bate um papo, já fica amiga. É muito bom. A gente se sente em casa. E, gente, roupas maravilhosas, joias maravilhosas. E a gente tem também a 295 como nosso patrocinador aqui. Nosso patrocinador de jeans, uma loja incrível. O QR Code vai ficar aqui na tela. Mas eu convido vocês de verdade a irem lá conhecer. Sim. A gente tem um destaque, nós vamos lá aprontar. Mostrar a loja para vocês, mostrar alguns looks. Tem um destaque nosso do Papo de Mãe lá no Insta da 295, então confiram lá e confiram o Instagram deles completo. Lá no Insta tem um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp exclusivo. Lá tem novidades em primeira mão. Vocês podem tirar dúvida, valor, tamanhos. Tem tudo lá muito acessível para vocês. Muito conheçam. Legal. E, gente, nosso papo hoje é sobre aquele, né, que a gente às vezes tem algum medo. A gente ouve muitas mães ali, ou não mães, mulheres, né, na verdade, com esses medos, com esses receios, que é o parto. Então, assim, a gente tem as nossas experiências, a gente já teve um programa aqui falando sobre experiência de parto, a gente já teve um programa com a Doula, com a Flávia, que ela estava aqui. Então, hoje a gente tem uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto, então a gente vai colocar as nossas dúvidas, nossos medos, receios. E vamos ver, então a gente vai receber aqui com a gente a Manu, e eu gostaria muito que a Manu se apresentasse pra gente, a Manu Bez. Muito bem-vinda, muito obrigada por topar esse programa aqui com a gente, no meio dessas vucu-vucu aí, né, a gente até tem uma curiosidade, né? A gente já tinha marcado essa entrevista uma vez, né? Isso. Conta pra gente, Manu. Então, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui hoje. E eu sou a Manu Bez, né? Quem não me conhece, então, eu sou... obstetra, ginecologista e obstetra. E aconteceu que a nossa primeira entrevista marcada, quando eu cheguei aqui, uma paciente rompeu a bolsa e eu tive que cancelar. Então, é a minha segunda vinda aqui. Vida de obstetra, né? Isso aí, obstetra não tem hora. Deve acontecer muito Agenda isso. Só por bonito, né? Isso aí. Por sorte, hoje deu, né? A gente não ia parar de tentar. Os bebês colaboraram. Estão todos esperando nos forninhos. Isso mesmo. Muito bom. Manu, e conta um pouquinho, né, da sua história, da tua trajetória aí na profissão, como é que iniciou. Certo. Então, eu me formei, trabalhei um tempo, eu sempre soube que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. E aí fiz a minha residência em Florianópolis, na Carmela Dutra. E lá foi bem interessante, porque na época que eu fiz a residência, não se falava muito em parto humanizado. A gente fazia um parto lá, assim, entre aspas, bem desumanizado. E tinha um hospital particular que já vinha com essa linha de parto humanizado, e eu tinha alguns preceptores que me convidaram para ir para lá fazer plantão. E eu acabei conhecendo esse universo. Então, no meu último ano de residência, eu conheci o parto humanizado. E então... convivi muito com doula, com enfermeira obstétrica. E quando eu cheguei em Criciúma, terminei minha residência em Florianópolis, vim para Criciúma, eu sentei no consultório conversando com o Dr. Humberto, que era o meu sócio na época, que me acolheu muito bem aqui, foi um paizão para mim.
E aí, doutor Humberto, tem dolo em Criciúma? Ele, olha... E aí, então, foi assim, né, que eu comecei a trabalhar aqui. E até no começo foi muito engraçado, porque isso eu tô falando em 2014, né? Então, a gente já tem aí 11 anos. Sempre se fez parto, né? Mas ele não era tão natural quanto é hoje em dia, né? Como vocês já conhecem. E no começo as pessoas diziam assim, tu vai ficar aqui com a paciente no hospital, esperando ela dilatar. Que nada, guria, não, Vai dormir. não, vai dormir, vai pra casa, ou faz o toque e diz que não vai nascer. E lá, então, assim, começou a minha trajetória. E aos pouquinhos, então, graças a Deus, né, essa onda foi crescendo, a fisiologia do parto foi voltando, e hoje em dia eu já tenho uma equipe obstétrica, que é a doutora Andressa, a doutora Charlane e eu. Tem uma obstetriz, a Poliana, e uma enfermeira obstetra, que é a Ede. Então, assim, a gente tem um grupo agora, então, uma equipe multidisciplinar que pode dar esse acolhimento para o parto, né? A gente é muito feliz com o que a gente faz. E com certeza vocês fazem a vida de muitas outras mulheres felizes também, né? A gente estava aqui, antes de começar, conversando um pouquinho sobre as experiências, né? Parto normal, parto cesárea, o que a gente já passou. E eu acho que, não sei pra ti, Grazi, ou até pra ti, Manu, a primeira coisa que vem assim na cabeça quando a gente vê o positivo, nossa, logo depois, e o parto, né? É uma preocupação. E aí também depende de como essa gestante vai conduzir essa preocupação ao longo da gestação. Se isso vai se tornar, de fato, um medo ali enraizado, ou se ela vai buscar informações, né? Se ela vai buscar meios de fazer aquele momento ser mais tranquilo, ser, né, mais... Enfim, leve, mais leve, é menos traumatizante, como tu falou no começo, a gente escuta muita coisa, né? Ah, está grávida, né, Manu? Começa, não, porque a minha vizinha não sei o quê, porque a tia do não sei o quê, porque a avó, e aí vem aquelas histórias geracionais que trazem tanto peso. Exato, porque na época das nossas mães, né, nossas aqui, fazia-se muita cesárea. Muito. Na época das nossas avós, fazia-se só parto. Então, a gente vive uma transição de gerações, onde o parto que era em casa, das nossas avós, que tinham 10, 15 partos, que mal fazia pré-natal, não existia um médico no parto, que existia muitas coisas ruins, que depois elas, que sofreram muitos nos partos, orientaram suas filhas a fazerem cesárea. Só cesárea. Né? Então, a gente vem da geração onde as nossas mães foram orientadas a fazer cesárea pelas próprias mães. E as nossas mães, hoje em dia, ainda vêm com esse pensamento, não, cesárea é melhor, tu não vai sofrer. Então, assim, e hoje, né, bom, quem me conhece, quem é minha paciente, quem já ouviu eu conversar sobre isso, eu vou ser bem sincera, essa decisão, ela é muito pessoal. Tu tens que ter consciência da decisão que tu tem. Não importa se vai ter parto ou se vai ter cesárea, desde que a escolha seja tua. Não seja pela história da vizinha, não seja porque o marido quer, não seja porque tá na moda, e sim seja porque tu tem conhecimento, tu estudou, tu foi atrás, tu tem informações de vantagens e desvantagens um e outro, e tu fez a tua escolha. Tem gente que tem medo da dor do parto e tem gente que tem medo da dor da cesárea. Né? Cada um com seus medos. Acho que o mais importante é tu ter essa escolha bem consciente, onde tu procure auxílio para isso, um profissional que te auxilie, mais de um profissional, que escolha uma doula, uma fisioterapeuta, que escolha uma enfermeira, um obstetra, um pediatra, e todo mundo em conjunto, né, faça esse teu dia, a tua escolha valer a pena, né? E eu acho que isso que é o mais importante, não em si a via de parto, e sim como tu chega até ela. E por que, né, que esse medo foi implantado? Hoje as mulheres, elas têm, claro, muitas referências de outras, né? Mas tu chega a ver ainda, que hoje em dia a gente tem muitas informações à nossa volta, né? Tem muita nas redes sociais, claro que, né, a gente não pode se basear, porque dentro da rede social não tá explícito tudo, né? A gente sempre fala que é sempre o lado mais bonito da história. Mas esses medos ainda vem de mulher para mulher, né? Então, por que vem essa raiz do medo, assim? Porque eu acho que na época onde se fazia, onde o parto virou hospitalar, ele saiu de casa, ele era muito cheio de intervenções. Então, assim, afastava-se o marido da mulher, a mulher ficava sozinha no parto. Insegura, sozinha naquele momento, a enfermeira fazendo toque o tempo inteiro, botava o soro para correr, para nascer rápido, tentavam padronizar entre todas as mulheres um período
para se ganhar mais ou menos igual para todas. E isso é muito individual de corpo para corpo. Então, onde botavam mais ocitocina, onde faziam mais episiotomia, onde se botava o braço na barriga da mulher para empurrar o bebê para nascer. Não era ela que fazia força, era uma enfermeira que empurrava o braço, ou um médico que empurrava o braço. Então, isso gerou muito trauma. E é por isso, eu acho, que vem o medo. Pelo trauma que essas mulheres passaram nos partos, que aí vem... E histórias também, né? Que muito se escuta. E às vezes as pessoas acham que na cesárea vai se ter controle de tudo. E no parto, não. Ah, então faz cesárea, né? Só que não é bem assim, né? Tanto um quanto o outro tem os seus riscos, graças a Deus, baixo, né? A gente sabe que a imensa maioria dá tudo certo, né? Mas eu acho que o importante é isso, sabe? A gente tentar ver na mulher o que é. Por que o medo? É a tua mãe que trouxe isso? Ou às vezes não foi a mãe, foi uma história que ela ouviu de uma pessoa que passou muito mal, né? Então, tirar esses medos, a gente precisa de uma boa conversa. E eu acho que até, né, Manu, pode ser uma falta real de informação. Não é nem que ela Isso. ouviu de alguém. Talvez ela nunca tenha ouvido absolutamente nada. Então, é o medo do desconhecido. Eu lembro que na minha primeira gestação, eu tive um acompanhamento da doula Manu. Não a Manu aqui. A Manu enfermeira? Não. Não? Hoje ela não tá mais aqui em Criciúma, uma amiga. Mas ela, nesse processo que eu tava gestando, ela se mudou. E aí ficou me acompanhando de longe, assim, passando informações, fazendo curso online e tal. E eu tinha muita curiosidade, às vezes, de coisas muito simples, sabe? Ah, mas tá, então... onde é que eu vou ficar quando acontecer tal coisa? Sabe? De coisas muito simples. Porque... a maior parte das outras coisas eu já tinha estudado, eu tinha informações, assim, eu dizia pro William, eu nem sei se é bom eu saber tanto, sabe, de termos médicos. De termos médicos, eu sabia de violência obstétrica, de tudo, eu estudei muito, mas eu queria saber coisas básicas, assim, que sala eu vou ficar, o bebê fica comigo qual momento que vai, sabe, essa falta de clareza do que ia acontecer. E a gente falando aqui de informações, né, que existem realmente muita informação hoje em todos os veículos, redes sociais, enfim. Sim. Mas nem todas essas informações que chegam são de fato boas, são de fato reais, né, Manu? E o que tu considera, assim, importante para uma mulher que chegou no teu consultório hoje? Quais informações que ela precisa ter para se planejar para esse momento, que seja para o parto, para a cesárea? O que tu considera, assim, essencial para ela estar pronta lá naquele dia? Então, assim, eu acho que isso é uma construção a longo prazo, durante todo o pré-natal, né? A gente vai ter uma construção desse trabalho de parto, onde a mulher precisa passar pelas consultas, fazer todos os exames, estar segura com o profissional que ela tá, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E outra coisa é assim, né? Medo todo mundo tem. Né? Eu digo para as pacientes, mas eu não consigo decidir. Eu sei tudo de cesárea, eu sei tudo de parto, eu li tudo, eu já fui em palestra, eu já fui em 5 grupos de... e eu não sei. Mas, então não decide. Deixa o teu corpo mostrar para ti o que ele quer. Então, assim, às vezes vale a pena tu esperar a hora certa. Quantas histórias vocês já ouviram e quantas eu tenho para contar de mulher que queria muito, vamos supor, cesárea. Muito. Rompeu a bolsa, chegou no hospital com 10 centímetros. Primeiro filho. Se ela não tivesse passado por aquilo, ela não sabia que ela ia parir assim tão tranquilo, né? E às vezes o contrário, uma mulher que se preparou, que fez fisioterapia, fez tudo pro parto, mas que chega na hora, ou ela tá insegura e não quer mais aquele momento, ou ela às vezes passa por todo o trabalho de parto e não consegue, e faz a cesárea. E tá tudo bem, sabe? Então acho que às vezes essa decisão é mais uma coisa que a gente impõe, mas não precisa. Tu pode ter as tuas escolhas, mas deixa passar pela hora para ver o que teu corpo vai se encaminhar naquele momento. Quando tava grávida do Oliver, eu tinha muito essa certeza em mim, assim. Eu gostaria de um parto, né, eu entrar em trabalho de parto, ter um parto normal. Eu gostaria muito, mas eu nunca fui aquela bitolada. Tanto que, assim... Ai, gente, me julguem, mas assim, zero acho bonito. Tem gente que olha, que acha lindo, né? Aquela coisa. Ai, eu lembro. Nossa, eu era obcecada por vídeos de parto. A Pri assistia eu e o meu tudo. Marido. Assim, amor, olha só isso. Ai, que lindo. E ele, tipo, normal. Aí quando eu falava pra ela assim, ai, gente, não quero nem ver, sabe? Mas eu sabia da importância, né? Gostaria que fosse, porque eu tinha pessoas ao meu redor que já tinham tido parto normal.
e que foram ótimas experiências e que eu gostaria que fosse também, né? E a gente sabe os benefícios, A gente então sabe a gente os tem benefícios. vontade. E a minha Pra prima mãe, é pro doula. bebê. Exato. A minha prima é doula, então ela me incentivou, me deixou calma. Mas eu também falei pra ela, ó, se for na hora, né? Eu deixei isso claro pro meu marido também, que eu acho que eu não vou pedir uma cesárea lá no meio da dor e tal, Aham. mas caso for o caso, a gente vai fazer e tudo bem, sabe? Não tem. Isso. Eu não tinha, assim, esse. Tanto que na hora que eu estava lá em trabalho de parto, não foi que me passou na minha cabeça, sabe? Nada disso. Eu só tava vivendo o momento. Se tivesse que Uhum. acontecer, ia acontecer e pronto, Uhum. sabe? Até um caso dessa parte de bonito, de não bonito ali, foi uma parte engraçada. Eu tava ali, né, aqui já no expulsivo, eu Aham. ganhei sentadinha no banquinho. Aham. Eu não lembro o nome daquele banquinho, você deve Banco saber. suíço. É, esse mesmo. Eu tava ali e tal, fazendo aquela força e tal. Meu marido atrás. Daí tinha a equipe médica no Santa Catarina, eu ganhei pelo SUS, aí foi muito Aham. legal também isso. Estavam todas no chão, né? Assim, olhando, observando. E daí tinha a médica que tava atendendo na hora, a doutora Gabriela Crema, que já participou aqui com a gente também. Ela assim, ai, que lindo, não sei o que. Você quer ver? Tu quer ver teu filho? Deu assim, quero! A parte do receber, então olha o espelhinho. Assim, não, agora que nascer. A hora que nascer. Agora não. Comigo foi o contrário. Eu entreguei o celular pra uma enfermeira que tava ali e disse assim, grava, bate foto, grava tudo. Não, E aí, só no na hora que respiro da nascer. contração, eu tava Aham. sentada no É. banquinho também, meu marido atrás de mim. E aí, uma delas perguntando, quer ver? Eu quero. Aí, quando eu vi, eu A fiquei... Flávia fez todas as fotos Então do é parto, porque mas eu às passo reto assim, vezes, ó. na hora também não do consigo expulsivo, ver. que assim, tá naquela vai, não vai, É. não vai, ali, né? Uhum. Se a mãe vê a cabecinha ali, parece que dá um gás pra ela terminar de fazer a força. já tá Por isso que elas me quase. ofereceram, Por isso que elas te então. ofereceram. Foi. Porque tu vê a altura que o bebê tá, tu tá sentindo, mas tá tudo meio anestesiado, tudo meio dolorido. Tu não Aham. sabe que Né? processo que tá, Exato. Se tu olha que o cabelinho tá ali, dá vontade de dar um Ah, gás e terminar por isso a que ela força. falou. Por isso. né? Eu, não, depois. Eu confesso que, assim, nos vídeos que eu vi era bem mais bonito. É que nos foi vídeos legal. tu tava sem dor. Ah, verdade. não foi legal me ver. Tanto que eu tenho o vídeo até hoje. Assim, se algum dia ele quiser ver... Tá aqui, a tua história de nascimento é essa. Mas eu confesso que tá numa pasta guardada dentro eu de tinha outra as fotos pasta. também. Porque eu não quero voltar lá pra ver, sabe? É engraçado. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que já deu uma contextualizada pra gente ali, que ela perguntou assim, em qual fase da gravidez começa a preparação pro parto? Desde o começo. Desde a Desde o primeira positivo. consulta do pré-natal. Uhum. Aham. E a preparação, vamos dizer assim, psicológica é desde o começo. E a preparação física também, né? Uhum. Então, a gente gostaria que todas as grávidas, não importando se fosse parto ou cesárea, a escolha delas fizessem atividade física, fizessem uma fisioterapia pélvica, porque isso é bom para trabalhar a musculatura da pelve, tanto para o fortalecimento, para a sustentação da gestação e não ter tanta dor, mas também depois para o relaxamento, para aprender a fazer ali o expulsivo, não ficar aquela contraída com dificuldade na expulsão, né? Então é bem interessante isso. E daí a mesma pessoa fez uma pergunta que hoje a gente vê muito, né? Se falar do parto sem dor. Uhum. O que seria um parto sem dor? Se é natural, se é bom, se é ruim? Então, parto sem dor é o parto com anestesia, né? É a analgesia de parto. O que eu gosto de dizer? O parto, quanto mais normal, quanto mais fisiológico ele é, melhor. A gente sabe que um parto, para ele ser natural, ele é sem intervenção nenhuma, né? Quando precisa de uma intervenção, tá tudo certo, a gente tá ali para isso, né? Agora, toda intervenção gera uma nova intervenção. Então, quando a gente faz a anestesia do parto, a analgesia de parto, ela é grande vantagem é tirar a dor, né? Sim. Claro. E geralmente tira 80% da dor. Fica uma dorzinha residual, mas tranquilo. Só que isso pode prorrogar, né, o período do trabalho de parto. Isso pode deixar a parte ali da vulva, da pelve, muito anestesiada e a mulher não ter a vontade de expulsar aquilo dali. Sim. Então, pode prolongar o expulsivo. Relaxar demais. Exato. E tem uma coisa que é a mecânica do parto. A gente não só dilata, o bebê faz o giro da cabeça para descer na pelve. Quando a gente faz a anestesia, que ela relaxa essa pelve, às vezes não tem a força muscular para o bebê terminar o giro. Então, acontece mais vezes de ter dificuldade nessa descida da cabeça. E algumas vezes aumenta o risco de colocar ocitocina para melhorar a contração, usar vácuo extrator ou fórceps para a extração do bebê. Então, assim, parto sem dor, ele existe? Ele existe. Ele é uma coisa que a gente oferece para todo mundo? Não.
O ideal é que não tenha analgesia. E se precisar, tá tudo bem, a gente pede analgesia. Melhor analgesia do que ir pra cesariana, né? E se precisar de uma intervenção, estamos ali pra isso, pra ser feita, né? Então, o parto sem dor, ele existe, mas ele não é a nossa primeira escolha. A dor, ela tem um fundamento, né? Pois é. Eu A acho gente que observa muito isso, né? a dor fica muito relacionada a sofrimento. Eu Isso. acho, né, Manu? Essa dor, começar a enxergar ela como uma aliada e não como um sofrimento, uma penitência, um castigo, talvez. Isso. Mas ela é aliada para aquele momento. É o teu corpo que tá te dizendo, né? E às vezes, te quando a guiando. gente tá parindo, a gente não tem essa sensação de sofrimento. Uhum. Porque o psicológico da dor é assim, ó. Eu também, né? Tenho 2 filhos, então eu tive 2 longos trabalhos de parto, nenhum nasceu de parto, os 2 foram cesárea. Essa é a minha história, mas eu passei 2 longos trabalhos de parto. E na hora da dor, o teu psicológico eu estou com dor, mas tá tudo bem, ela vai passar quando o bebê nascer. Ao redor, às vezes, as pessoas encaram como sofrimento. E eu gosto de comparar, às vezes, para os familiares, para o marido que tá ali, com um maratonista. Porque, assim, quando tá chegando no final dos, vamos supor, 42 quilômetros, quando tiver ali no 35, no 38, a cara do maratonista é de dor. O físico dele é de dor. Mas todo mundo que tá ao redor dele faz o quê? Vai lá, tu vai conseguir. Todo mundo dá força para aquilo. Não encara ele como um sofrimento, tadinho. Para que a gente leva de carro até a linha de chegada. Ninguém faz isso, né? E é mais ou menos isso com o parto. Às vezes as pessoas ao redor encaram aquilo com um sofrimento tão intenso. Ai, deu, faz cesárea nela, deu. Mas ela não... Ela tá passando por aquilo, ela tá com cara de sofrimento, porque realmente dói. Mas o psicológico dela quer continuar. Ela sabe que a linha de chegada tá ali, tá muito perto, né? Então essa analogia às vezes ajuda as Nossa, pessoas demais. que estão ao redor a entender que não é um sofrimento. Ele é um sofrimento quando tu olha, mas lá por dentro ele não é sofrido. É uma vontade de chegar, e quando chega é bom, né? É bom demais. Maravilhoso. Cruzar a linha de chegada é bom, né? Ai, aquela bom. euforia, aquela... Não É tem lindo, explicação, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Manu, sobre essa preparação da família também, né? Porque a gente tá falando aqui de medos da própria mãe, da gestante, mas eu vejo, assim, algumas famílias, a família está com mais medo do que a gestante. Né? Eu vi, assim, minha primeira filha, eu tava muito preparada, com informações, sabe? Eu acho que até aquela preparação excessiva, como tu falou, eu tava bitolada, porque aí a minha informação se tornou para mim um escudo. Sabe? Então, assim, eu contra todos. Agora venham que eu vou rebater qualquer argumento. E aquilo também não estava me fazendo bem, né? Tanto que, assim, passei por um longo trabalho de parto também, mas fui para cesárea. E aí eu lembro, né, quando... Enfim, foram vários... Eu tive intervenções ali, porque eu estava com pré-eclâmpsia, não foi, assim, ao natural que entrei em trabalho de parto. Mas quando eu vi que estava no limite do que eu podia, e a médica foi muito humanizada também, até pelo meu sentimento, porque lá no comecinho já tava todos os indícios de que eu não ia dilatar. E aí eu perguntava pra ela, posso ficar mais? E ela, pode. Tipo assim, e eu, várias horas, ela vinha, a dilatação tá a mesma, a gente já te indicaria a cesárea. Eu disse, eu posso tentar mais? Ela, pode, enquanto o bebê estiver bem, tu pode. E eu fui assim, até a última. Aí, quando eu cheguei, assim, no último, que não dilatava mais, não tinha mais o que ser feito. E o cansaço, né? E cansaço, já tava, né, muitas horas. Eu chamei o meu marido e disse pra ele, chama as médicas, vou pra cesárea. E aí, ele ficou apavorado, porque ele tinha medo de eu me arrepender depois. Porque eu tava tão convicta, tão decidida que era o parto normal que eu ia ter, que aquela possibilidade diante dele ali, de que ela tá pedindo uma cesárea, nossa, ela vai se arrepender, sabe? Aquilo vai estragar. E hoje ele conta, né, que na verdade também ele teve muito medo de eu morrer, né, por ser uma cirurgia, ele ficou muito preocupado com isso. E aí eu disse pra ele, não, eu tenho certeza absoluta. Eu olhei no fundo do olho dele, assim, eu não vou me arrepender. Daí ele chamou os médicos. Porque tu foi até o final, tu foi até onde teu limite permitiu. Isso, eu senti E que eu bom tava a pessoa, pronta pra isso. A pessoa que estava te atendendo teve essa visão. Porque realmente, enquanto o bebê tá bem, tá tudo bem. Tu quer tentar mais? Dá pra tentar. Não, diferente se tu tivesse uma indicação clínica. Ou tu, ou o bebê estivesse em risco. Aí não tem discussão. Tu iria pra cesárea. Agora, tu foi até onde tu
estabeleceu o teu limite, por isso tu não se arrependeu. E eu tinha Por certeza. isso tu não te frustrou. Uhum. E por isso que depois tu teve mais um e conseguiu parir, Aham. né? Mas o que eu queria até trazer era essa preparação da família, assim, né? Uhum. O meu marido sempre foi base, apoio, fundamento, pilar em todos os momentos, desde o positivo até o último minuto lá do expulsivo, né? E eu me sentia muito segura. Eu sentia muita confiança. Só o fato de ele estar ali, sabe? De eu estar olhando, de eu estar vendo. Eu não precisava nem fazer muita coisa, porque no primeiro eu não queria que me encostasse. Também tem isso, né? Uhum. Planeja 1000 massagens, chega lá, não me Isso. toque. E um trabalho de parto é diferente do outro, né? Completamente. No segundo eu já também. precisava, porque senão o negócio não ia fluir. Uhum. E foi muito importante, assim, né, essa preparação dele. A família do primeiro, no primeiro filho, eu preparei ao redor, né, as informações. Fui, não, é assim que eu quero e tal. E aí eles foram... O marido, eu acho que para estar preparado, ele tem que viver a gestação junto, né? Então é isso, sabe? Ir nas consultas, ir nos grupos de gestante. E às vezes não é só o marido, às vezes é uma mãe que está bem próxima e a mãe traz essas informações que a gente conversou lá de trás. Então ela também tem que ir na consulta esclarecer as dúvidas dela, curar os traumas dela, para deixar essa filha parir, sabe? Então acho que nesse transcorrer do pré-natal, todas as pessoas que estão envolvidas na situação, elas devem ir a uma consulta, devem ir nos grupos para poder esclarecer isso. E a gestante vai se sentir mais segura se as pessoas ao redor todos tiverem a mesma informação, né? Não ter essa pressão externa. Ai, já passou da hora. Ai, não vai fazer ultrassom, tá muito grande, hein? Ó, que não sei quem que tava muito grande, não nasceu. Então, sabe? É só até 40 semanas no máximo. Tu foi pra Isso. 41, já tá passando... Então, sabe? Essa pressão da família, essa ansiedade pelo nascimento gera muitas dúvidas na grávida que tá ali vulnerável àquela situação toda. Então, todo mundo tem que estar informado e pensando junto. E principalmente o marido, né? O filho dos dois, né? Então, assim, quando o marido não concorda com a gestante nas opiniões em relação ao parto, fica muito difícil parir. Talvez seja até melhor que ele não esteja nesse momento, né, Manu? O que tu acha? E assim, eu acho que o marido, ele é muito importante nesse momento, mas ele tem que ser a pessoa que traz segurança para a mulher e não insegurança. Se ele não tá pronto para isso, se ele não vai trazer segurança, a mulher, ela tem que escolher quem traga isso. Pode ser uma irmã, uma mãe, uma sogra, não importa. Eu já tive maridos que preferiram não acompanhar o trabalho de parto, porque achavam que não estavam prontos para isso, ficavam na recepção e a mãe ou a irmã ficava no trabalho de parto e aí na hora de nascer fazia a troca. Mas durante toda aquela contração, dilatação, aquela demorada, ficava outra pessoa junto. Tem que ser um acordo dos dois, né? Tem que ser. Daí pra mãe que tá ali não ficar chateada. E daí essa ansiedade, essa chateação dificulta o trabalho de parto também, né? Dificulta, porque o psicológico influencia muito no parto, né? Já é comprovado isso, né, Manu? Já é comprovado. Bloqueios emocionais, eles fazem o parto ou andar ou parar, né? E às vezes, durante o trabalho de parto, a mulher começa a desenrolar um assunto que tu pensa assim, meu Deus, por que ela... E depois daquilo ali, o trabalho de parto anda. É impressionante. O trabalho de parto tá meio encralacado. E a mulher faz uma ligação pra mãe dela no vídeo, chora e falam de uma situação. Dali em diante, o bebê nasce. Então, assim, ó, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Muitas, não são poucas. Uma paciente minha... Acho que era o segundo ou terceiro parto... Não, era o segundo. O filho dela mais velho estava na escola e chegava às 5 e sei lá quem ia buscar e era dia de sei lá o quê. Daí ela ficou o dia inteiro olhando pra foto do filho. 5 horas, ligaram, tá tudo certo, ele já tá em casa, foi tudo bem. 15 minutos, dilatou tudo, pariu. Entendeu? Então, assim, fica se prendendo na situação. Eu tenho uma história bem legal, que ela é mulher de um jogador de futebol. E ela entrou em trabalho de parto, era o segundo parto normal. Contração regular, evoluindo rápido, 7 centímetros. O marido dela não estava em Criciúma e pegava um voo e, tipo assim, ele levava 4 horas para chegar em Criciúma. E eu juro para vocês que dos 7 ela não dilatou. Ele pisou o pé no São João. Ela ganhou o bebê. É assim, ó. Então, a assim, liberação que o incrível, corpo né? precisa, né? Como é que pode, né? Então, Tudo assim, reflete. tudo isso, né? Então, estar bem emocionalmente faz parte do trabalho de parto. E como que a gestante ali que está em trabalho de parto, ela tem que tratar e cuidar do emocional? Porque tem mães que já são naturalmente ansiosas, né? Então, assim, como que controlar essa ansiedade? Porque depois, quando vai tendo, a gestação vai evoluindo, tu vai ficando cada vez mais ansiosa para ver o rostinho do bebê, Claro. de como que vai ser, como que não vai ser o parto, como que, né? Tem todas as ansiedades.
E como que a mãe consegue lidar com todas essas ansiedades e ainda assim ficar calma, tranquila Pois no é. parto. Terapia e muita oração, né? Acho que cada um sabe a sua história, o porquê de suas ansiedades, seus medos. Se é alguma coisa que precisa de terapia, precisa resolver, tem que fazer, né? Muita oração, né? Confiar em Deus é o pilar. É Acho isso. que ir para o parto já bem resolvida, né, Manu? Assim, às vezes tem uma questão de raiva, de liberar perdão. Então, assim, Isso. vai te preparando ali ao longo da gestação. Libera o que tiver que liberar, Uhum. perdoa, né? Vai preparado, vai com o teu emocional para te prestar atenção realmente naquilo. E eu acho que surgem essas questões emocionais porque é um momento que a mulher tá no mais primitivo dela, né? Exato. Aquela partolândia que a gente fala. Nossa, tu a entra partir numa bolha e nada mais faz sentido, nada né? faz. Então, assim, ela vai parar de olhar pra fora e vai olhar pra dentro dela. Então, assim, o que tá lá dentro que vai surgir naquele momento ali, né? Será que são coisas que vão ajudar nesse trabalho de parto, que vão dificultar? E aí tu vê que no trabalho de parto tem umas pacientes que assumem uma posição fetal de vítima, tem umas pacientes que urram, então cada uma tem umas que falam sobre o passado da mãe. Eu tive uma paciente que chorava e orava pelas gestantes que elas estavam parindo sozinhas na guerra. Tipo, tu entendeu? Nossa, Olha só o que traz, né? Para cada um traz alguma coisa o parto. Então, o trabalho de parto em si, ele é uma terapia. Ele faz uma transformação mesmo, psicológica. E no meu trabalho de parto, abrindo aqui, né? Eu dormia. Tu tem noção disso? Já vi isso claro, muito. muitas. Porque principalmente no eu final do falo período isso para as pessoas. Principalmente Isso. quando já tá muito cansada. E aí tu tem uma baita de uma descarga hormonal. Principalmente na hora da contração, muita adrenalina. Passa a contração naquele intervalo. Tu fecha o olho e até ronca. Naquele 2 minutos de intervalo, dorme, a minha ferrado. mãe morre de rir disso. Porque E aí volta a dor, assim? começa a abrir o olho. Mas e eu ficava mole, assim, graças ao meu marido que tava do meu lado me segurando. Mas olha que bom, né? Tu tinha segurança que ele ia te segurar, que tu não ia cair, tu conseguia relaxar ao ponto de dormir. E como isso é importante pra dar o gás de fazer a força, né? Que tu precisa dar essa descansada. Tem gente que não quer dormir porque acha, vou dormir, não vou conseguir parir. Não, tu tem que dormir nesse intervalinho, vai te se acordar. Vai. Tem que estar bem descansada. E eu falava isso pras pessoas e assim, a maioria das pessoas que não conhece muitas pessoas que pariram, não tiveram essas experiências, assim, de dormir, né? Eu penso, gente, eu já sou normalmente calma, né? Não é porque eu acho que eu tô muito calma. Eu não sei, mas eu tive essa experiência, assim, eu dormia. Eu tenho tanta experiência, eu não tenho nem como enumerar pra vocês. Por isso que eu já queria tirar essa dúvida. Se eu queria tirar essa dúvida. É maluquice ou acontece? Não, acontece com frequência. Que legal, né? Eu não sei se eu dormia, mas no primeiro trabalho de parto, né? Não no parto, eu tava com uma dor que eu não... Assim, quando eu tava, sei lá, no 3 centímetros de dilatação do primeiro parto, eu não sentia a dor. Não sei ver se eu tô falando certo. Não, quando eu estava com 10 de dilatação do segundo parto, eu não tava sentindo a dor de 3 de dilatação do primeiro. Sério? Eu não me lembro, foi completamente diferente, assim, ó. Eu lembro que eu, talvez também por ser a primeira vez, eu gritava, gente. Antes eu olhava assim, gente, mas assim, tá tudo bem gritar, mas ai. Eu acho que eu assustei todas as gestantes que estavam lá esperando no hospital. Igual no meu parto, fique tranquila. E aí, no meio disso, daí quando dava o intervalo, eu na bola, no chuveiro, pá, apagava. Aí, quando vinha a dor de novo, eu... pá, sabe? Eu acho que se fosse gravar ia ser bem engraçado. Pá. Dava aquela desmaiada, assim. E no segundo parto, eu não fui pra Partolândia. Olha só. Sabe? Eu fiquei sã. Ficou ciente até os 10 centímetros. Então ela vai passar por isso. Então todas falam que no segundo parto tem mais consciência de tudo. Que o primeiro parto é aquela partolândia do começo ao final e o segundo tu fica mais consciente. Eu consegui respirar. Eu não gritei. Não que o gritar fosse ruim, né? Mas assim, eu já tava esperando a reação do primeiro. Eu vou pra lá e vou berrar até ganhar. E, nossa, foi muito, muito diferente. Assim, vinha a contração, eu conseguia respirar e soltar e tal. Só no final, daí no expulsivo, eu lembro que eu tava ali, dando aquela gemida. Aí meu marido chegou do meu lado e disse assim, amor, bota pra fora. Aí eu assim, capaz, assim, já tô botando pra fora, assim, sabe, com aquela raiva. E ele assim, não tá, bota pra fora. Quando ele, parece assim que ele me deu uma validação, ele autorizou, eu dei aquele assim, sabe? E aí
Veio. Foi! Assim, gente, e que legal, assim, né? Ele perceber que precisava foi daquilo. legal. Eu não, Foi ele que te ajudou, olha foi. só. Eu não ele tava que com aquela percebeu. consciência. É. Ele tava bem preparado ali. Que legal. E sobre o parto mesmo, assim, existe uma posição melhor? Porque a gente vê muitos médicos hoje ainda que são muito tradicionais e gostam daquele parto na deitada ali, né? Na Na maca. maca, isso. E essa é a melhor posição? Qual que é? Não tem posição melhor. Olha só, essa é a resposta. Na verdade, a mulher instintivamente, ela tem que assumir a posição que ela está com vontade, que é mais confortável, que é mais fácil de fazer a força. A mulher tem que sentir isso. Porque dependendo da posição do bebê na tua pelve, o teu corpo manda o que tu tem que fazer. Se a perna tem que ficar erguida, se a perna tem que ficar para baixo, se tem que ficar de quatro, se tem que ficar de frente, se quer ficar sentada, se quer ficar acocorada, é o teu corpo que manda. Então, o melhor seria ninguém intervir na posição e tu assumir a posição que tu estás a fim de fazer. Por isso que numa sala de parto, quando se fala muito parto humanizado, até hoje eu atendi uma paciente, ai doutora, eu quero parto humanizado, tu vai fazer meu parto na banheira? Eu, cara, tu nem sabe se tu vai gostar de água no dia, tudo que a gente imagina é diferente. Uma hora gosta de massagem, outra hora não gosta, e pra posição é a mesma coisa. Tu, hoje, quando tu te imagina parindo, tu deve te imaginar parindo no banquinho, porque foi a posição que tu pariu. E pode ser que nesse próximo parto tu não suporte sentar no banco. Olha só, porque o nosso corpo, ele é inteligente, ele manda a gente assumir a posição que é melhor para o parto. Tem gente que pare deitada de lado, né? E é uma ótima posição para parir. De quatro, é uma ótima posição para parir. Deitar na maca também é uma ótima posição para parir, né? Ai, deitar na maca não pode porque é coisa de antigamente. Não, porque se essa for a tua vontade, faça, sabe? Então, não existe uma posição adequada. É claro que se está difícil de descer, se o parto não está andando, às vezes a gente pede para trocar de posição, porque talvez a mulher não esteja entendendo que está na hora de trocar, porque tem medo de se movimentar e a cabeça já está muito ali e doer mais. E a gente oferece algumas posições para tentar ajudar, né? Troca de posição, fica de quatro, troca de posição, eleva uma perna, para a gente tentar ver se consegue ajudá-la. Mas não é obrigatório fazer uma posição, né, que a gente peça. Muito legal isso. A gente, né, escuta assim que a posição na maca dificulta, ou a posição tal melhora, e é legal essa visão, assim, né? Tem uma curiosidade, até agora a gente vai fazer uma revelação bombástica, que nós estávamos só prometendo, tá, mano? A gente estava prometendo. Nos programas que a Liana participou, dentro não sabe, socorro. Quando a Liana participou aqui, falando sobre as perdas gestacionais, ela sempre citou a médica dela. E o nome não foi revelado. Não foi revelado. Estamos revelando neste momento, atenção, Zoom. É verdade. Você foi a médica amada que ajudou ela Isso. nesses momentos, né? Meu E a Deus. curiosidade que me fez lembrar agora é que ela teve, um dos bebês foi gigante, né? Quase Isso aí. 5 quilos, Deitada deitada na maca. Foi. Foi. E ela, assim, jamais imaginaria, né? Logo de um bebê tão grande. Exato, porque, então, assim, a Liana, né, além de minha paciente, hoje em dia eu já considero ela uma grande amiga, eu tenho paixão por ela. E, então, no quarto filho, Contando. segundo parto normal dela, foi isso. Foi uma indução de parto, foi tudo bem. A filha dela, na época, tinha 10 anos. A gente conseguiu autorização para, durante o período ali do trabalho de parto, se possível, ela estar presente. E foi, assim, um parto maravilhoso, assim, com a presença do Espírito Santo 100% no lugar. Eu nunca vou esquecer do marido da Liana cantando louvor. E aí, nasceu na maca, porque ela quis, né? Ela estava com vontade de ficar na maca. Nasceu um bebê de 4,685 kg. Nossa. E quem pegou o bebê foi a filha dela, né? De 10 anos, que deu no colo dela. Foi Coisa mais muito linda. emocionante, muito, muito emocionante. Então é isso, né? Pra Não te existem ver, né? regras, Não existem né, regras. Manu? A gente, quando sabe que o bebê vai ser grande... Gente, o bebê da Liana, a gente não sabia que teria esse peso, né? Surpresa para A todos. expectativa do ultrassom é que ele batesse 4 quilos, tá? E veio um bebezão. Bom, mas deu tudo certo, né? E então, quando a gente tem um bebê grande, a gente geralmente prefere as posições de 4 apoios, de 4. Por quê? Porque aumenta o tamanho da pelve. Então, bebês grandes têm uma chance de distócia de ombro, de trancar o ombrinho na saída. A gente prefere que a pessoa
consiga parir de 4. A gente até orienta isso durante o trabalho de parto. Mas é o que eu tô dizendo pra vocês. Não é a gente que decide isso, é o corpo dela que decide, né? E ela quis ficar deitada e pariu lindamente. Quando se legal. pensa, né, Manu, acho que vem essa transição lá dessas questões dos primórdios de antigamente, agora o parto humanizado, e eu acho que ficou um estigma muito grande para as mulheres de que o parto humanizado é uma sala. Tem que ser assim, é uma sala com luz baixa, com uma musiquinha calma, com a posição tal, dentro da banheira, né, Manu? Tem todo esse estigma de que precisa ser dessa forma. Quando na realidade tu vai poder dizer muito melhor. O parto humanizado é aquele que respeita, né? A mulher, a fisiologia dela e a vontade dela para aquele momento. Parto humanizado não precisa de estrutura. Precisa de pessoas. Precisa de humanos, não é? Exato. Porque, assim, o que é o parto humanizado? A gente nem gosta de usar esse termo, né? Parto humanizado, mas é onde a mulher ela é protagonista. Ela faz as suas escolhas, né? Que todo parto deveria ser humanizado, né, Manu? É Fala assim, isso? esse aqui é o parto, sei lá, o de antes, e esse aqui é o parto humanizado. Não, todos deveriam Manu, ser. eu quero fazer um parto humanizado. Assim, mas se tu fizer parto comigo... Não tem outra opção. Essa é a maneira de parir, entendeu? Não sei o que é um parto desumanizado, né? Mas então... Parto humanizado, ela é a protagonista. E onde se criou esse negócio da estrutura, do hospital bonito, de que tem que levar a luz que acende, as fotos. Gente, não precisa de nada disso. Precisa de pessoas competentes que saibam assistir a mulher parir. Claro que, né, experiência conta, uma equipe preparada, tudo isso conta muito, né? Mas assim, ó, eu vou contar uma história bem rapidinho, eu vivo contando meus relatos, né? Mas eu tive uma paciente, que ela veio comigo e ela queria muito parto num hospital aqui em Criciúma, porque a sala na época era nova e era toda linda, tinha um céuzinho estrelado, uma banheira, nananana, e ela queria fotógrafo, a doula, eu nesse tal hospital, ela só queria se fosse nesse tal hospital e tá tudo certo. E aí, sabe o que aconteceu na hora do vamos ver, né, da Partolândia? Ela expulsou todo mundo do quarto. Ela conseguiu ela não quis parto. a banheira, ela não quis paudário, ela não quis música, ela não quis fotógrafo. Ela mandou a doula e a fotógrafa ir pra rua. Ela quis parir no banheiro, sentada no vaso sanitário. Gente. Então, assim, sabe aquele glamour que ela chegou falando no consultório? Assim, na hora a gente não sabe como vai ser, tu não sabe como tu vai te comportar. Tu tem que se preparar pra parir, não fica imaginando na tua cabeça ceninhas bonitinhas. A foto, né? Qual a foto que vai dar um ângulo melhor pra eu postar depois? Exato. Tipo assim, né? E aí pariu ela. O marido espiando na porta, eu sentada com ela lá bem na pontinha do vaso, assim, só o bumbum apoiando mais na pontinha do vaso, como se fosse no banquinho, só que não com o bebê pra dentro, né? Tu entendeu? Bem na pontinha do vaso. Sim. Eu embaixo dela, o marido só espiando na porta e a pediatra atrás do marido, assim, com a cabeça por cima dele. Que cena. Isso que é parto humanizado, é aceitar as escolhas, né? Tu poder, em frente ao que ela deseja, estar ali mesmo dando suporte, sabe? Não precisa de mais nada. Muito legal. É legal, gente, né? a gente tá encerrando, Estamos indo pro acabando. final do programa. E que momento bom a gente conversar sobre isso de uma forma, com uma pessoa que traz essas informações pra gente de forma leve e de forma clara. Porque a gente escuta muitas obstetras ou muitos profissionais que não são obstetras, mas estão ali, né, junto, que falam de uma maneira tão técnica que a grávida ou a mãe que tá querendo se preparar ou a mesma mulher que não tá gestante ainda não entende. E daí não adianta, né? A gente precisa de conversar com as pessoas de maneira que a gente seja compreendida. E você, essa pessoa, trouxe isso aqui pra gente. Que honra, né? Ter a Manu aqui com a gente. Obrigada, eu tô bem feliz de estar aqui. Que essa voz tua seja amplificada, porque a gente precisa, né? De informações, de relatos, de pessoas, de muitas pessoas como tu, mano. E como que as pessoas te encontram, né? Pois então, lá no meu consultório. Deixa Onde eu que contar. o Instagram, enfim. Isso, a gente tem um Instagram que chama Viva Obstetrícia. Depois eu mostro pra vocês. Vocês deixam um arroba ali. Deixamos. Que é o da nossa equipe obstétrica, né? E eu atendo no meu consultório, no Centro Médico São José. Meu consultório, né, meu e da minha sócia, que é a Andressa. Consultório Bisbês, nós estamos em reforma. Estamos acendendo uma sala ao lado para melhorar o nosso espaço. Que legal. E eu estou bem feliz de estar aqui. E até fico à disposição, se surgirem dúvidas sobre outros assuntos. Outro dia eu volto aqui para responder Manu, mais. a gente tem uma lista? Fechou?
Então, programa outro dia. Sempre tem um. Tem. Nossa, Tem muita Que dúvida. legal. sem fim de perguntas Que pra legal. isso. É mesmo. Eu já, daqui a pouco vai vir outro parto aí, né? Que é o Aham. meu, então, gente, vou ter mais milhões de dúvidas. Isso aí. Mais um A gente- relato, daqui a pouco a gente depois tem que gravar a parte 2, né? Daquele relato de Isso, parto, agora já tá agora atualizado, a vou. Aninha também. É. Obrigada, bom. Manu. Obrigada Muito obrigada também. pelo teu tempo Obrigada, disponível meninas. aqui com a gente. Que, né, os bebês colaboraram dessa vez. Mesmo. Um agradecimento especial aos bebês. Ô, gente, muito obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Já deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram as dúvidas que vocês têm também sobre o trabalho de parto, sobre a cesárea, que a gente vai fazer mais gravações com a Manu, com certeza. Já vamos deixar aqui aberto para vocês e já vão comentando lá que vocês querem mais a Manu. Sigam também ela nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Né? Às vezes as mamães estão um pouco perdidas em relação a qual profissional, se precisa de algum profissional para estar acompanhando essa gestação. Com certeza a Manu vai ficar muito feliz em atender vocês também. Obrigada, Manu. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. E como a Graça disse, deixem suas dúvidas, vamos amar responder todas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.